Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Aula de Ciências da Natureza. Vocês vão colocar a apostila grupo 6 na página 360, que hoje nós vamos falar sobre misturas, né? Desde quando a gente é criança, a gente costuma brincar de misturar os elementos, né? Para ver o que forma, para ver o que acontece. E hoje nós vamos aprender que existem dois tipos de misturas: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E agora a gente vai falar sobre a diferença entre um tipo de mistura e outro. Meninos, observem esse primeiro recipiente aqui, ó, que tem açúcar misturado com água. Se vocês observarem o recipiente, é como se a gente só conseguisse enxergar a água. Por quê? Porque o açúcar, ele está misturado com a água, mas ele se dissolveu, como se por mágica ele desaparecesse. Quando você mistura duas substâncias e só consegue enxergar uma, essa mistura, ela é chamada de mistura homogênea, ok? Então, a mistura homogênea é aquela que tem somente uma fase. O que é fase? Fase é aquilo que eu consigo ver, fase é aquilo que eu consigo enxergar, ok? Olhando para a mistura de açúcar com água, eu só enxergo a água. Então, é uma mistura homogênea, tem somente uma fase. Agora, vocês vão prestar atenção nesse recipiente aqui, que tem areia misturada com água. Nós conseguimos enxergar a água e nós conseguimos enxergar a areia. Nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea com duas fases, ou seja, eu enxergo a água, eu enxergo a areia. Então, é uma mistura heterogênea de duas fases. Todas as fases, tudo aquilo que eu vejo, forma uma fase. Então, a água é uma fase e a areia é outra fase. Então, essa é a diferença entre as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Aqui nós temos alguns outros exemplos, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos o corante em água. Quando você pinga o corante na água, a mistura, a primeira mistura que você tem aqui, é uma mistura heterogênea, porque você tá vendo água e você tá vendo o corante. Quando você mistura, quando você agita essa solução, o corante se dissolve na água, formando então uma mistura homogênea, ok? Você só enxerga uma fase. Nesse caso aqui, nós temos duas fases. Nesse caso aqui, nós temos uma fase só. Então, aqui é uma mistura heterogênea de duas fases e aqui é uma mistura homogênea de uma fase. Olha o que acontece quando a gente coloca pó de giz na água. Você coloca o pó de giz, você agita, chacoalha, mexe e mesmo assim você ainda consegue enxergar a água e o pó de giz. Então, essa mistura aqui é uma mistura heterogênea, duas fases, né? Essa classificação de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, ela depende muito sobre como você está olhando a mistura. Porque, por exemplo, se você observar o leite é uma mistura homogênea, toda branca. Mas se você, por exemplo, pegar uma amostra de leite e observar essa amostra de leite no microscópio, você vai perceber que não é uma mistura homogênea, que é uma mistura heterogênea, que existe uma nata e partículas líquidas e aí você consegue enxergar cada fase. Mas no nosso caso, como a gente não está trabalhando com microscópio, então a gente sempre vai classificar de acordo com o que a gente está vendo a olho nu, ok? Vamos aos exercícios agora. A tia Letícia vai ler todos os exercícios com vocês, explicar para que vocês possam chegar na resposta. Primeiro exercício da aula de hoje, leia o texto a seguir. Vamos ler o texto. Em Manaus, no estado do Amazonas, ocorre o encontro das águas do Rio Negro com as águas do Rio Solimões, provocando um fenômeno conhecido popularmente como o encontro
das águas. Meninos, para quem não sabe, o Rio Negro e o Rio Solimões, eles se juntam para dar origem ao Rio Amazonas, que é o maior rio, um dos maiores rios do mundo. O Rio Negro, ele tem grande quantidade de matéria orgânica dissolvida na água, o que lhe confere uma cor escura, quase preta. O Rio Solimões tem a água mais fria e muito barrenta, apresentando uma cor marrom. Essas são algumas das diferenças que fazem com que as águas desses rios corram lado a lado sem se misturar. Isso só acontece quase 10 quilômetros depois de onde se encontram inicialmente. Por essa razão, há quem considere que o Rio Amazonas não começa onde as águas dos rios se encontram, mas sim onde elas efetivamente se dissolvem e passam a ter uma cor uniforme, ou seja, a mesma cor. O Rio Amazonas não é o único que apresenta esse fenômeno, que pode ocorrer em todos os lugares onde as diferenças entre as águas dificultam sua mistura homogênea imediata. Então, aqui na página 363, você tem uma foto que mostra o encontro desse lado aqui nós temos o Rio Negro e desse lado aqui nós temos o Rio Solimões. Assim que eles se encontram, efetivamente, eles ainda não se misturam de uma forma homogênea, né? Eles ficam aqui misturados, porém separados, né? Vamos ler as perguntas. De acordo com o texto, qual é o tipo de mistura que acontece no fenômeno conhecido como encontro das águas? Essa figura aqui, essa imagem, ela está retratando o encontro das águas. Quando você olha para essa imagem, você consegue enxergar o Rio Negro de uma cor e o Rio Solimões de outra cor. Então, nós estamos enxergando duas fases. Uma é preta e representa o Rio Negro. Uma é marrom e representa o Rio Solimões. Se são duas fases, qual é o tipo de mistura que existe no encontro das águas? É uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? Você vai responder aqui. Depois que você colocar a sua resposta, você tem que explicar por que você escolheu essa resposta, combinado? Pergunta B de bola. O Rio Negro é escuro porque tem grande quantidade de matéria orgânica em suas águas. E o Rio Solimões é marrom porque tem as águas barrentas. Podemos dizer que cada um desses rios é também uma mistura, mesmo antes deles se encontrarem? Sim ou não e por quê? Vocês que vão responder, vocês vão pensar e vocês vão responder essa questão para a tia Letícia, combinado? Em seguida, item C. Após 10 quilômetros do encontro das águas, o rio Amazonas ainda é uma mistura? No texto, ele disse que depois de 10 quilômetros, os dois rios eles ficam uniformes da mesma cor. Isso ainda é uma mistura? Sim ou não? De que tipo é essa mistura? Explique a sua resposta. Então, os itens B e C, vocês vão elaborar a resposta a partir da explicação da tia Letícia, combinado? Vamos para o exercício de número 2. Identifique o tipo de mistura representado nas imagens a seguir, indicando o número de fases e seus respectivos estados físicos. Meninos, o que é estado físico? Estado físico é sólido, líquido ou gasoso, ok? Vamos lá, eu vou fazer esse primeiro exercício com vocês para que vocês possam entender como deve ser feito os outros dois, tá? Vamos lá. Aqui nós temos água gaseificada com gelo. Então, nós temos água, gás e gelo. É uma mistura, né? Qual que é o tipo de mistura? Bom, se a gente observar aqui, você enxerga a água, você enxerga o gelo e essas bolinhas aqui, ó, é o gás. Então, nós temos três fases, três substâncias que a gente enxerga. Se você enxerga mais de uma fase, essa mistura é uma mistura heterogênea. Então, você vai pegar seu lápis e você vai escrever aqui, ó. É uma mistura
heterogênea. Por que que é uma mistura heterogênea, quarto ano? É uma mistura heterogênea porque nós estamos enxergando 3 fases: a água, o gelo e o gás, ok? Agora aqui, qual que é o número de fases e qual que é o estado físico de cada uma dessas fases? Fase é aquilo que você enxerga. O número de fases é aquilo que você vê. Nessa imagem, você vê o gelo, você vê a água e você vê o gás. Então, você tem 1, 2, 3 fases. Então, vamos escrever aqui. Qual que é o número de fases? 3 fases, ok? Em seguida, ele pergunta para você o seguinte: qual é o estado físico de cada uma dessas fases? O gelo é sólido, a água é líquida e o gás é gasoso. Então, nessa mistura aqui, nós temos os 3 estados físicos. Então, você vai escrever sólido, líquido e gasoso, ok? Nós temos os 3 estados físicos nessa mistura. Eu acabei de fazer o item A como exemplo para vocês e agora sozinhos vocês farão o café e a salada de alface com tomate, combinado? Pensem bastante. Se ficar com dúvida, volta aqui, ó, na primeira página, aonde eu expliquei a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Vamos lá. O último exercício de hoje. Observe a imagem do encontro das águas dos rios Ródano e Arve, na Suíça, e assinale a alternativa que indica o tipo de mistura que é formado. Então, presta atenção, nós temos 2 rios se encontrando, um tem a água marrom, é um rio barrento, e o outro tem a água mais azulzinha, mais clarinha. Qual que é o tipo de mistura que está sendo formado aqui? Você vai analisar as alternativas e marcar a alternativa correta, combinado? Meninos, assim que vocês terminarem as atividades de hoje, tirem uma foto e manda para a tia Letícia poder fazer a correção, combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.